E, aliás, gente, vou trazer aqui um destaque que acabou de subir lá no nosso site também, o SBT News, a apuração do nosso Yander Porcela, porque é do radar, é do Brasil, né, Yander Porcela? Vamos colocar na tela, notícia aqui do nosso analista, dizendo o seguinte: Flávio Bolsonaro dificulta apoio do Centrão à sua candidatura ao cogitar o irmão Eduardo no Itamaraty. Os partidos de direita, gente, estão avaliando que o Flávio precisa evitar a radicalização e fazer acenos ao centro para tentar reduzir a sua rejeição. E aí essa manifestação de uma possível indicação de Eduardo, depois de todo o histórico nos Estados Unidos ao Itamaraty, não cai bem nesse contexto. É isso, Yander? Traz para cá a sua apuração. Roberta, é isso mesmo. Ontem, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para o Paulo Figueiredo, que é aquele influenciador que está lá nos Estados Unidos com o Eduardo Bolsonaro, tentando fazer aquelas articulações que resultaram no tarifaço e nas sanções contra autoridades brasileiras. E aí ele foi questionado pelo Paulo Figueiredo sobre a equipe que ele formaria caso seja eleito presidente da República. E aí tem dois pontos para destacar dessa entrevista. Eu vou entrar primeiro quando ele fala da parte de economia e aí depois eu falo mais especificamente dessa parte do Eduardo Bolsonaro, que foi o que pegou mais, que ressoou mais ali no Centrão. Primeiro, ele diz que vai anunciar antes do período eleitoral, antes da campanha eleitoral, quem vai ser o seu futuro ministro da Economia, caso ele seja eleito para o Palácio do Planalto. E aí ele diz que o perfil desse ministro vai ser muito parecido com o perfil do Paulo Guedes, que foi ministro da Economia no governo do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa sinalização de que o ministro da Economia vai ter esse perfil do Guedes é visto como positivo pelo Centrão, porque Paulo Guedes, apesar de o governo Bolsonaro ter ali, principalmente no último ano, ter gastado bastante, não ter entregado as promessas liberais, Paulo Guedes é visto, pelo menos simbolicamente, como uma referência de uma economia mais liberal que é defendida pelos partidos de centro-direita. Então, até aí, Roberta, tudo bem. Mas o problema foi quando Flávio Bolsonaro foi questionado sobre o Ministério de Relações Exteriores e aí ele citou o irmão, citou Eduardo Bolsonaro, falou que tem alguém ali em casa, mesmo na família, com o mesmo sobrenome, que entende muito de relações internacionais, que tem várias conexões pelo mundo e que poderia ajudar. Ele falou, imagina um presidente, Flávio Bolsonaro, com uma figura ali da família viajando pelo mundo para vender, né, entre aspas, o governo, as ações do governo no mundo, para divulgar essas ações do governo, do eventual governo Flávio Bolsonaro. Então ele fez diversos elogios ao irmão Eduardo, sinalizando que Eduardo poderia ocupar o Itamaraty em um eventual governo, e aí isso caiu muito mal no Centrão. Roberta, o Centrão já vinha com um pé atrás com a candidatura de Flávio Bolsonaro. A gente sabe que os principais partidos de centro-direita, PP, União, Republicanos, eles preferiam que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concorresse ao Palácio do Planalto como um candidato de oposição ao presidente Lula, porque eles veem Tarcísio como mais viável, porque Tarcísio não tem o sobrenome Bolsonaro, não carrega a rejeição do sobrenome, é mais moderado. E aí eles falam o seguinte, agora, já que Flávio é o candidato, o ideal seria ele fazer sinalizações ao centro, sem radicalizar, sem dar essas sinalizações de Eduardo do Itamaraty, né, de posições mais radicais, porque Flávio Bolsonaro tem uma rejeição muito alta que eles veem como impeditiva para ele ser eleito. Então, eles avaliam que, esses partidos do Centrão avaliam que Flávio Bolsonaro tem que reduzir essa rejeição. E aí, Eduardo Bolsonaro, com esse histórico todo, muito vinculado a essa candidatura, acaba atrapalhando isso. Então, pegou muito mal no Centrão, que ainda não definiu se vai apoiar Flávio Bolsonaro ou não. Ele ainda não tem o apoio formal desses partidos, Roberta, e aí ficou ainda mais difícil, segundo eu conversei com lideranças do Centrão, avaliar
apoiar Flávio Bolsonaro. Um dos principais líderes do Centrão, que não quis se identificar para evitar tanta polêmica em público, me falou o seguinte quando eu questionei sobre essa possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser ministro das Relações Exteriores. Ele me respondeu assim: primeiro, Flávio Bolsonaro tem de ganhar a eleição. Aí, se ele ganhar a eleição, ele pode indicar quem ele quiser. E esse tom, Roberta, foi um tom de desdém, porque eles não acreditam que com essa postura Flávio Bolsonaro vá ganhar a eleição. Então, nesse momento, o Centrão avalia, diante desses passos que Flávio está tomando, que o presidente Lula é favorito à reeleição. E aí eu queria só, para devolver para você, lembrar aqui que teve um movimento recente ali no fim do ano do União Brasil de retomar algum tipo de relação ali com o governo Lula. União Brasil que tinha rompido com o Palácio do Planalto, mas resolveu indicar o Gustavo Feliciano para o Ministério do Turismo. Isso depois da indicação de Flávio Bolsonaro à presidência, porque antes, quando a União Brasil achava que o candidato seria Tarcísio, eles já estavam, as principais lideranças do União, abandonando de vez o governo Lula. Já estavam querendo embarcar com toda a força ali na oposição para apoiar a candidatura de Tarcísio. Agora que Flávio Bolsonaro é o candidato, eles puxaram o freio, porque eles ainda vão avaliar a viabilidade de Flávio, então eles colocaram de novo um pé na canoa do governo, Roberta. Nessa mesma entrevista, Flávio Bolsonaro chegou a dizer que o irmão, Eduardo Bolsonaro, teria abertura em outros países para atuar como um intermediário para destravar negócios internacionais. Fala que também não agradou ao Centrão. E sobre um possível nome, né, Yander, como você falou, para a pasta da economia, ainda que fazendo alguma referência a uma linha mais liberal, ao próprio Paulo Guedes, né, que foi eleito junto a Jair Bolsonaro, não confirmou nenhum nome, mas disse que sim, ele viria antes das eleições, até porque a gente sabe que também o Centrão está de olho nesse nome que ficaria à frente da economia.